Vamos lá, gente. Vocês estão aí? Vamos falar de novo da reforma administrativa, né? E eu queria já pedir pros meus funcionários e minhas funcionárias públicas aí no chat se manifestarem, porque hoje a gente vai falar da categoria de vocês. E já queria fazer o chamado logo de cara pra, se vocês souberem coisas sobre essa reforma, falem pra gente, porque as informações estão muito cruzadas e a maior parte das fontes que a gente tem são de sindicatos. Então vamos lá, a gente falou da reforma administrativa já, e vai parecer que vocês estão tendo um déjà vu, mas a gente foi cobrado de novo. A galera mandou mensagem cobrando essa pauta e por que que eu e a Suede decidimos falar? Porque a gente quer muito apoiar a luta do sindicato, tá? Então, se a gente puder fazer alguma coisa a respeito, falem com a gente, porque é só com a luta do sindicato que a gente vai conseguir frear ou pelo menos mitigar isso aqui. Na época que a gente falou da reforma administrativa, a gente tinha um grupo de trabalho, né? Tinha acabado o grupo de trabalho que foi montado na Câmara e o grupo de trabalho tinha terminado um relatório e a gente comentou sobre as falas do Pedro Paulo, que é o deputado do PSD, que ficou encarregado desse grupo de trabalho, né? Esse tremendo desse filho da puta. E nas últimas semanas surgiram novos elementos. E vocês cobraram esse vídeo que a gente vai falar hoje. Como a pauta é urgente e os sindicatos estão se mobilizando, a gente quer falar sobre isso aqui no canal para ajudar e para que as pessoas ajudem também, para deixar a mensagem dos sindicatos mais difusa, fazer com que ela vá mais longe. E a burguesia tá falando sobre, e eu sempre falo isso para vocês, quer entender como é que a burguesia pensa? Lê editorial de jornalão. Editorial de jornalão é basicamente a burguesia falando diretamente com o público. A gente teve um editorial no Correio Brasiliense. Visão do Correio, por uma reforma administrativa. Nesse artigo, que é a burguesia falando diretamente com a gente vê todas as falácias de sempre sobre serviço público. Não muito diferentes do meu tioísmo cultural de sempre. O teu tiozão do churrasco, que ele acha de funcionalismo público, vai ser o que vai aparecer nessa matéria. Abre aspas aqui. Não faltam razões para esse apelo. São diversos e profundos os problemas acumulados na administração pública, tanto nos 3 níveis da federação, União, Estados e municípios, quanto nos 3 poderes constituídos. Distorções salariais, perpetuação de privilégios, ineficiência e baixa diversidade são algumas das deficiências do Estado brasileiro. Privilégios, gente. A burguesia tá falando que o funcionalismo público tem perpetuação de privilégios. A burguesia tá falando de privilégio. Bom, primeiro, sobre ineficiência do serviço público. A gente já explorou bastante no vídeo passado. Se vocês quiserem ver os dados lá, tá? Procura aí no canal. Para dar um resumo para vocês, a causa é baixo financiamento, redução do investimento público e superexploração dos servidores públicos. Matéria continua com o blá 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 de sempre, que chega a dar sono, abre aspas. O executivo, sob comando do presidente Lula, segue a convicção petista de se construir um aparato estatal robusto. Parênteses, quem dera coisas que a direita fala que a gente queria que fosse verdade. É essa visão que justifica a realização do concurso público nacional unificado, que se encontra na 2ª edição. Sob certo aspecto, a reconstrução estatal se justifica, na medida em que os governos Michel Temer e Jair Bolsonaro foram marcados, seja por uma forte restrição orçamentária, seja porque havia uma clara determinação de desmonte dos órgãos públicos. O expansionismo estatal petista, parênteses, quem dera de novo, explicita, no entanto, o problema existencial do Estado brasileiro, caro demais pelo que oferece. Aí é o blá 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 do seu tio, né, que escreveu esse editorial, de o PT estatista quer aumentar o Estado inchado brasileiro. De novo, a gente falou disso 1000 vezes já. Vamos mostrar o quão inchado é o Estado brasileiro? Vou falar pra eles o que é inchado. Fala aí no chat, o que é inchado aí? Brasil tem menos servidores que Estados Unidos, Europa e países vizinhos. Eu mostrei isso da última vez. O Brasil gasta menos do que deveria com serviço público. Essa galera não mama os Estados Unidos? Mama a Europa? O Brasil tem menos serviço público que esses lugares. Onde que o Estado é inchado de verdade? Vamos ver onde ele é inchado de verdade? Copom eleva Selic pela 6ª vez seguida e empurra gasto com juros da dívida pública para 1 trilhão. Bolsa Banqueiro. Governo federal tinha gastado 935 bilhões de reais no pagamento de juros da dívida pública. Isso é Bolsa Banqueiro. Onde o Estado é inchado? Na remuneração de servidor que trabalha para a população ou engordando o bolso de rentista, que não prega um prego numa madeira. Esse editorial do Correio Brasiliense é uma imbecilidade completa, tá, gente? Todo debate sobre serviço público é uma imbecilidade desde o Collor. O editorial falou em privilégios. Quem é privilegiado em serviço público, gente? A cada 100 servidores públicos, 70 tem salário até 5 mil. Gente, ganhar 5 mil reais é um privilégio?
A esmagadora maioria, principalmente na prefeitura, ganha até 3 salários mínimos. Isso é privilégio? O negócio, então, é matar os servidores de fome. Ah, mas servidor tem estabilidade, férias, 13º... Tá, isso é direito. Isso chama-se direito, tá? É um negócio que todo mundo deveria ter, inclusive no setor privado. Isso chama só direito, não é privilégio. Só que o mercado que é a burguesia, né? Quer nivelar por baixo. Quer tornar a precarização o modelo geral do emprego no Brasil. Quer abrir novos espaços para investimento no setor público. E os políticos fisiológicos querem mais cabide de emprego para os seus. Os interesses que movem os elementos que articulam essa reforma são a burguesia e a direita no parlamento. E aí eles atacam o servidor que recebe até 5 mil reais e não quem realmente é privilegiado, porque isso existe, mas é uma minoria. Quem que é privilegiado de verdade? Reforma administrativa avança, mas deve poupar militares e supersalários. Correio Brasiliense. E os privilégios? Abre aspas. Segundo representantes do funcionalismo público, nada foi pautado até agora sobre mexer na previdência dos militares, embora seja uma via que possa trazer grandes economias aos cofres públicos. Abre aspas de novo. Tanto eles quanto os supersalários estão fora dessa reforma. O relator, até onde sabemos, não falou uma palavra sobre isso, diz um representante da categoria. Ao que tudo indica, para os deputados, privilégio é direito básico e gente que recebe até 5 mil reais. Super salário não vai ser tocado e o exército vai continuar usando o recurso público para picanha, Heineken e prótese de pau. E no último vídeo a gente chegou à conclusão de que se essa reforma tivesse interessado em melhorar a eficiência do serviço público e não desmontar ele, endereçaria o arcabouço fiscal, que é o que está limitando o investimento público. E se ela tivesse interessado em atacar privilégio, ela focaria nisso aqui, ó. Olha esse número. Justiça do Brasil gasta 1,6% do PIB e é a mais cara do mundo. Gente, 1,6% do PIB do país é gasto na justiça. Isso é bizarro. 84% desse gasto vai para salário e aposentadoria. Gente, não é só 46 mil limpo e seco, higienizado. É os penduricalhos também. Ao menos 42 juízes ganharam mais de 500 mil cada em bônus em dezembro. Além dos salários dos juízes, o Estado gastou 2,1 bilhão só em bônus e benefício para a categoria. O juiz faz concurso, recebe o teto, que é 46 mil limpo e seco, tá? Mas aí tem bolsa terno, bolsa alimentação, bolsa viagem, bolsa puta que pariu. No fim, o cara recebe 60 mil por baixo. Isso é ou não privilégio? Me fala, isso é ou não privilégio? E com militar de alta patente não é diferente. Quais benefícios das Forças Armadas devem se manter intactos, mesmo com a aprovação do pacote do governo? Militar tem direito a adicional militar, varia de 13% a 28% do soldo, 12% de adicional por especialização, aumento automático de 1% a cada ano por tempo de serviço, adicional de exclusividade que varia de 5% a 41% do soldo. Esses são os privilégios salariais. Os privilégios funcionais são outros: direito à moradia, ajuda de custo para transferência, indenização 8 vezes do último salário para se aposentar, adicional natalino, adicional de funeral no caso de morte do cônjuge. Ou cônjuge, como diz o Sérgio Moro. Gente, militar recebe indenização para se aposentar. O cara é pago para se aposentar. Servidor público trabalha 40 anos para receber uma merreca. E militar é pago para se aposentar. Nenhum desses absurdos, dessas distorções, tá na reforma do Pedro Paulo. Nenhum. A gente já tinha falado no vídeo anterior que a gente não vai resolver o problema da ineficiência que existe, porque isso aqui não tá revisando os privilégios que existem de verdade e não tá reinvestindo no serviço público, que é o que a gente precisa. E aí, por que eu tô falando disso tudo de novo? O que apareceu nas últimas semanas? Primeiro elemento novo: as centrais sindicais não foram chamadas para o debate. Daqui pra frente a gente tem mais as fontes sindicais, porque tudo é muito por debaixo dos panos, tá? Centrais sindicais se reúnem com ministérios para discutir reforma administrativa. O Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo estavam sendo excluídos do debate segundo essa matéria aqui. As centrais reclamaram que estavam recebendo os informes pela imprensa e que o texto que estava sendo discutido, que vai afetar a categoria deles, não está disponível. Até semana passada, essa reforma estava sendo discutida sem representação de sindicato. É raposa cuidando do galinheiro. É uma discussão sem transparência, orientada por mentira, por falácia, contando só com político de direita com apoio dos editoriais dos jornalões. Então o problema é que os sindicatos estão trabalhando com hipótese. Eles estão supondo as coisas, porque o texto concreto que está sendo trabalhado não chegou na mão das centrais. E a imprensa está publicando a conta-gotas e, na minha hipótese, justamente para atrapalhar. Reforma administrativa prevê fim de novos fundos para remunerações e bônus no serviço público.
O outro elemento que está previsto nessa reforma, segundo o que a galera conseguiu conversar com os ministros, o texto da reforma tem 70 propostas e vai ser voltado à questão da eficiência. Pelo que dá para perceber, o texto, seja ele qual for, que a gente não sabe, culpa o servidor pela ineficiência. E qual que é a solução que eles oferecem? Estipulação de metas, bônus de metas. Então, pelo que eles estão falando, vai ter uma avaliação de desempenho anual e dessas metas de produtividade. Outra coisa é fim do penduricalho. Ah, para os juízes? Não. Para os funcionários das estatais. Funcionário de estatal não é servidor público, tá, gente? Funcionário de estatal é funcionário de empresa pública. Então é gente que trabalha no Correio, no Banco do Brasil, na Petrobras e tal, e eles vão perder os bônus. Juiz continua com uma porrada de bônus, tá? Isso aí nem é mencionado. Ao que parece, pelo que se especula, a aposentadoria compulsória vai acabar. Mas isso nem encosta nos outros privilégios que custam bilhões pro Brasil. E os militares? Os militares, chat, não são citados. Não apareceu nenhuma matéria que cite os militares. Que cite. Outra previsão, fim de novos fundos de remuneração do serviço público. Isso significa que a valorização salarial dos servidores deixa de estar na agenda do governo. E fundo tipo Fundeb, vocês conhecem o Fundeb, né? O fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Esse é o mais famoso. O Fundeb ainda vai existir. Tem o Funpresp também, que é o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público. Mas novos fundos não podem ser criados. Como o texto ainda não está disponível, a gente tem que ficar procurando as propostas em sites diferentes. A gente tem outra matéria aqui, ó. Reforma administrativa. Entenda como as propostas mudam o trabalho de servidores e gestores. Continuando com a responsabilização dos servidores pelos problemas, a proposta prevê critérios mais rígidos para o estágio probatório. O que é bizarro, porque, assim, aparentemente, para o Pedro Paulo, 0,19% dos servidores reprovarem no estágio é um problema. Eu acho que por Pedro Paulo, mais gente deveria ser reprovada no estágio probatório. O que o Pedro Paulo quer? Aumentar o desemprego. Qual o problema da reprovação ser baixa, gente? Qual o problema? Não tem problema isso. E tem uma proposta muito perversa, que é reduzir o salário inicial para, no máximo, 50% do valor do salário final. E isso aqui é um pesadelo, tá, gente? Ou o Pedro Paulo não conhece as tabelas salariais, ou ele quer matar as pessoas de fome. Dependendo da carreira, isso pode fazer com que o salário inicial seja menos que um salário mínimo. Imagina, o salário da tabela é 3 mil, o salário inicial fica 1.500. 1.500 é menos que um salário mínimo. E, assim, com o passar dos anos, se a tabela não for atualizada, o servidor pode ficar anos e anos e anos ganhando R$1.500 só. Isso aqui é bizarro, tá, gente? Outra coisa desastrosa, cadastro de temporários, que é uma coisa que já acontece por debaixo dos panos. Já acontece extrajudicialmente. Os governos vão manter uma reserva de profissionais temporários para convocar sem ter que fazer concurso. Se isso for legalizado, essa prática que já acontece, o prazo entre os concursos vai aumentar pra cacete, tá? Não quer fazer concurso? Mantenha o cadastro dos temporários e indica pra sei lá quem você quiser. Não precisa fazer concurso mesmo? Então enche de temporário e não faz o concurso. Outra coisa grave, unificação das tabelas salariais. Em vez de dividir as tabelas por carreira, vai ter uma tabela única padronizada. Isso pode fazer categorias inteiras perderem salário, assim como jogar no lixo luta de cada categoria. Essa proposta não tá levando, ou não se importa, né, com as especificidades de cada servidor público. E, segundo o que a gente conseguiu levantar, esse efeito não é imediato, mas ele vai ter 10 anos de transição, só que não diminui o perigo, tá? E o Pedro Paulo continua, a gente falou sobre isso no vídeo passado, ele continua dizendo que a estabilidade não tá ameaçada. E a gente falou, isso só aconteceu porque ele quer desmobilizar os sindicatos. O que fez com que a reforma do Bolsonaro não passasse foram os sindicatos, tá? A maioria dos servidores, com razão, tem medo de ficar sem emprego. Ouvindo que a estabilidade não tá ameaçada, as pessoas costumam achar que a reforma não tá tão ruim quanto costumava ser. Só que o que ele tá fazendo é só tirar essa pauta, que é a mais perigosa, e fazer com que os funcionários se desmobilizem. E pior, gente, eles estão falando que não vai afetar os funcionários que já estão servindo, vai afetar só os daqui pra frente. Só que isso é mentira. Aliás, as duas coisas são mentira. Reforma administrativa. É mentira que a proposta do Congresso Nacional não vai atingir os atuais servidores. Matéria da Federação Nacional dos Sindicatos e Trabalhadores da Saúde. Trabalho, Previdência e Assistência Social. Aqui eles explicam muito bem como isso aqui vai afetar sim quem já é concursado, tá? O aumento de servidores terceirizados e precarizados vai aumentar a pressão para a expansão desse modelo
e os servidores estáveis vão diminuir cada vez mais. Essa é a previsão. Com o aumento dos servidores temporários, a capacidade de mobilização da categoria diminui. Por quê? Porque quando os estáveis paralisam porque tem a estabilidade como garantia, os temporários têm medo e continuam trabalhando. E isso já acontece em escola pública. Professor efetivo entra em greve, os temporários continuam trabalhando. E não é porque os temporários são burros, gente, ou porque eles são canalhas ou fura-greve. É porque eles são temporários. O que faz com que os professores consigam fazer greve, os efetivados, é que eles têm estabilidade. Isso garante que depois de uma greve eles não vão se fuder. Que é o grande medo, é o grande fator de desmobilização de greve, é esse medo de perder o emprego. A eficácia de uma greve tende a diminuir com o tempo. Isso é dividir para conquistar, é o clássico. De novo, não é culpa dos temporários. Eles são os mais fudidos, eles ganham os piores salários. E, além da capacidade de mobilização, os servidores atuais também vão ser afetados nas suas carreiras. Outra matéria, só tô colocando aqui porque é da onde a gente tirou. Os atuais servidores e a reforma administrativa. A demissão por desempenho insuficiente pode ser também adotada para demitir servidores atuais. E o que faz isso aqui ficar muito fácil é que a demissão por processo judicial não precisa mais de trânsito em julgado. Se uma instância só decidir, a demissão está efetivada. Outra coisa, é uma previsão dos sindicatos. A lei de responsabilidade fiscal pode justificar demissões de servidores. Falando sobre contenção, servidor efetivo mesmo. Alegando crise fiscal, os servidores efetivos podem ser demitidos. E aí, quem entra no lugar? Um temporário ou um terceirizado. E essa coisa do desempenho, lembra que eu falei de demissão por desempenho o suficiente? Isso pode virar uma caça às bruxas, tá? Uma diretora que não gosta de um professor fala, ah não, o desempenho é insuficiente. O professor é demitido, recorre na justiça. Perdeu na primeira instância, se fudeu. Já era. Se perder na primeira instância, você já está demitido. E até você conseguir recorrer, você já morreu de fome, né? Enfermeiro que participa de muita greve, é muito politizado. Puxa a greve, é sindicalizado. É desafeto de algum vereador? Desempenho insuficiente. Isso aqui é uma previsão. Até a pessoa conseguir recuperar, ou ele morreu de fome, ou a justiça já negou e ele não pode mais recorrer. Quanto mais a gente descobre sobre essa reforma, e descobrir é a palavra certa, porque a gente não tem ela na mão, é mais claro que é uma farsa. Culpa os servidores e não a falta de investimento pela ineficiência. Ataca os mais vulneráveis. Quem vai sofrer com essa reforma vão ser os servidores que ganham até 3 salários mínimos de forma muito desproporcional e que são a maioria do serviço público brasileiro. E mais do que nunca, a gente precisa juntar com os sindicatos e fortalecer a luta dos companheiros que são sindicalizados, porque, de verdade, gente, não tem outra saída. A primeira saída já foi essa e ainda continua sendo a saída. Então, assim, companheiros e companheiras dos sindicatos, falem com a gente. Onde a gente puder ajudar, a gente tá querendo fortalecer a luta. A gente precisa combater essa reforma, educar a galera, mostrar que o serviço público, se tem problemas, os problemas não são vocês. Não é porque vocês são marajá, vocês ganham uma merreca e tá ficando pior. Isso aqui não é modernizar serviço público, é sucatear, transformar o que era o serviço público praticamente no que era a República Velha, isso tudo para valorizar capital e fazer cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então é só com luta que a gente consegue vencer e o funcionalismo público ainda tem sindicalismo bom, ainda tem sindicalismo organizado e combativo. Então a gente tem que usar, certo? Então é isso, eu queria falar tudo isso para vocês, porque a gente tem que falar também, gente, da luta dos trabalhadores de agora, na nossa cara, tá? Se você conhece alguém que é funcionário público, a pessoa vai passar por isso. Isso aqui é generalizado, isso aqui é uma pauta gigantesca. E eu tenho certeza que vocês estão ouvindo pouco sobre isso. Até porque, não divulgando o que está sendo analisado, a gente não consegue debater direito. E os sindicatos que estão aparelhados têm que disputar, infelizmente. Sindicato aparelhado tem que disputar, não vale a pena ficar criando sindicato 2, sindicato 3, sindicato 4. Você vai fazer vídeo sobre a situação dos metroviários? Já fiz muitos, né? Se tiver alguma informação nova, sim. Mas a gente luta contra a privatização do sistema de transporte sobre trilhos há muitos anos já. Inclusive o Senese, que foi o candidato da Unidade Popular para a prefeitura aqui de São Paulo, é do sindicato dos metroviários. Então a gente tava lá com ele, junto com a luta. A gente teve na luta junto com os camaradas do sindicato quando estavam privatizando o metrô de BH. Desde sempre a gente fala sobre isso. Se tiver informações novas e se o sindicato buscar a gente sempre ajuda. Melhorou a câmera, eu comprei um cabo novo, foi só isso. Sim, já teve bomba, tiro, gás e o caralho, assim, inclusive, nos sindicatos. Na greve dos metroviários. Sindicato de TI é tudo pelego, como puxar de volta? O que ajuda nesse processo são movimentos sindicais. Então eu dou o exemplo do que eu acabei de falar. O Senese, ele não é só da Unidade Popular, ele faz parte do movimento Luta de Classes, que é o movimento sindical da Unidade Popular.
Esses movimentos organizam a disputa pelos sindicatos, para transformar de novo os sindicatos em órgãos combativos, tá? Não tô sabendo da privatização hidroviária. Preciso pesquisar. Não sabia. É arriscado entrar pro sindicato? Não. Não, principalmente você que é concursado, não, não é não. Tem aquelas perseguições típicas de gente concursada que é ficar transferindo pra lá e pra cá, mandar mudar de cidade. Mas você é uma das pessoas que tem mais segurança de estar em sindicato. Entrar durante o estágio probatório, não. Eu não conheço histórias, eu posso estar errado, aí você tem que perguntar pros seus companheiros. Eu não conheço histórias de pessoas que foram recusadas no estágio probatório por conta de sindicato. Não conheço. Senese ficou 4 anos demitido, só depois a justiça mandou readmitir, por causa da luta sindical. Sempre que troca peça é bom formatar, pois é, porque ele tá todo bagunçado desde que eu troquei peça. Infelizmente, eu conheço uma galera que diz apoiar os comunistas, mas não vota nos candidatos pra não perder voto em candidato fraco nas pesquisas. Essa é a razão pela qual os candidatos à presidência recebem poucos votos. A maior parte das pessoas que queria apoiar, por exemplo, o Léo, votou no Lula por medo. E eu entendo, gente, eu entendo. Eu não vou dizer que eu não entendo. Eu discordo, mas eu entendo esse medo. Agora, o que é preocupante é depois que o Lula não puder mais disputar as eleições. Essa nova etapa que a gente vai entrar nas eleições brasileiras vai ser muito maluca. Vai surgir um monte de outsider, vai ser feio, não vai ser bonito. Houve algum momento que a resposta não foi se organizar? Se você descobrir um momento... Eu sou historiador. Se você descobrir um momento, me fala, porque eu não me deparei com isso, não. As pessoas não aderem à greve porque tem cargo, é muito difícil mobilizar. Pois é. Essa luta não é do dia pra noite, ela tem que ser feita o tempo todo, né? Mas o medo é justificado, tá, gente? Não achem que vocês são covardes nem nada. Medo de perder o emprego é um medo que assombra todo mundo. E o que faz a gente vencer esse medo é um bom sindicato. Não, o Haddad, pelo amor de Deus, cara. O Haddad tem que se aposentar, pelo amor de Deus. É isso, gente. Abemos. Caralho, tive que pagar R$ 1.300 em exames admissionais, sendo que o salário é 2.300. Você tem que pagar pra trabalhar, é foda, né? Estamos com greve marcada pro dia 24, trabalhadores da proteção ao voo. Proteção ao voo? Que categoria é essa? Eu acho que eu não tô familiarizado. O que comporta essa categoria? Quais profissionais? Disseram que quem inicia uma greve são os funcionários e o sindicato se apoia. Não. Nossa, não, pelo amor de Deus. O sindicato convoca a categoria, vota se a greve é votada e todo mundo tem que aderir. E aí o sindicato reforça a greve ou convencendo os trabalhadores ou trancando a porta. Mas não, pelo amor de Deus, como assim? O sindicato é reboque de espontaneísmo? Agora, desde quando isso nunca... Eu nunca vi isso acontecer, inclusive. Não, o sindicato precisa de organização, precisa de data pra começar, pra terminar. Greve é garantida pela Constituição, tem regra. Controlador de voo, tá. Tráfego aéreo, meteorologista e manutenção de auxílio. A categoria tá em greve? Qual que é a pauta? Parece que os sindicatos estão sumindo? Não, não é impressão sua, não. Os sindicatos perderam muita força depois da década de 90 e tem menos categorias sindicalizadas por conta da transição que o Brasil fez de indústria para serviços, né? Na minha empresa anterior, ninguém gostava do sindicato e não contribuía. Dependendo do sindicato, eu entendo, tá? Se for tipo da força sindical, é um péssimo exemplo. Então, eu entendo os trabalhadores terem muita desconfiança. Eu sou da Caixa e nossa estabilidade é para poder dizer não, exatamente. Exatamente. Não cumprimento do acordo coletivo de 23 e 25. O acordo já venceu e não foi cumprido, entendi. Então é greve mesmo, tá certíssimo. Greve de MEI, né? Faz greve na sua MEI. É greve de funcionário e patrão ao mesmo tempo. É um lockout e uma greve simultaneamente. Eu vou ficar um tempo aqui sem fazer vídeo e vou fazer um lockout e greve. Essa reforma administrativa afeta os funcionários das empresas públicas? Sim, eu falei um pouquinho sobre isso. Afeta funcionário de empresa tipo Petrobras, Correio, afeta sim. Não é só quem é concursado. Por isso que a categoria tem que também ficar de olho. Sem reajuste há 10 anos, servidores da área ambiental de Minas Gerais. Meu Deus, 10 anos. Sindicalismo é uma pauta que vocês estão bem interessados. Então, eu já tava lendo bastante. Tá até aqui na minha mesa, gente. Eu tava lendo esses dias sobre, porque eu tava me aprofundando. Marx e os sindicatos e Lenin sobre os sindicatos. Esse aqui eu tô nos textos do Marx já. É um livro soviético, né? E acho que vale a pena falar sobre. Só sobre sindicalismo. Porque é uma coisa que tá instigando muita curiosidade. Tô achando... É bom ter esse termômetro às vezes. O sindicato é ele decide como funciona, meu Deus. O Estado sou eu, né? A pauta é boa e ela é muito cotidiana. Todo mundo consegue ter alguma experiência prática com isso, né? Mas é isso, gente. Obrigado por tudo. Fiquem bem. Beijo no coração de vocês. E se você quer contribuir com o canal, temos aí o Apoia-se, apoia.se/História Pública. Lembrem-se que eu não trabalho sozinho. Eu tenho gente escrevendo, editando, gerindo o canal. Gerenciando o canal, gerindo. E a gente só consegue manter essa frequência por conta disso, tá? E me sigam no TikTok e no Instagram. Eu tenho publicado mais lá. Pelo menos uma vez por semana eu vou tentar publicar um vídeo. Eu tenho gravado no meu estúdio já. Então, se vocês verem lá, a qualidade tá bem alta. E isso tem rendido muitos frutos. O canal bateu 500 mil agora. Justamente porque ele teve esse empurrãozinho das redes verticais. E isso... Organizem-se, tem esse recado final aí. Fiquem bem e até o Bolsonaro preso.